A gente já vai começar o programa conversando com o Rodrigo Pimentel, que já participou diversas vezes com a gente, ele está online. Tudo bem, Rodrigo? Obrigado aí pela sua atenção aqui com o Pânico, com a Jovem Pan. Eu já vou começar, todo mundo sabe que o Rodrigo já foi o capitão do BOPE e tal, teve várias vezes aqui no programa Pânico. E eu já vou começar com você, com uma pergunta aqui que me fizeram, uma pergunta aqui da audiência. Que é uma questão que é o seguinte, Pimentel, para que você descreva aqui para a gente um pouco como é que é esse cenário, como é que são as circunstâncias em que os policiais estão trabalhando, porque você foi do BOPE e você sabe como isso funciona. No tamanho dessa operação, como é que você pode explicar como é que é o terreno, como é que é o cuidado para você não atingir as pessoas que são inocentes, a paridade das armas, tudo isso para que você pudesse explicar, para que a gente poder entender, a gente que não está aí no Rio de Janeiro, nesse terreno, para que a gente possa entender. E obrigado pela sua atenção aqui com o Pânico. Obrigado, Emílio, pela oportunidade, mais uma vez, de estar com vocês. Eu perdi ontem um amigo e 2 conhecidos na operação, o 4º policial que faleceu. Eu tinha 40 dias na Polícia Civil. Esse eu não conheci, não tive a honra de conhecê-lo. Mas três colegas, um era muito próximo, 2 eu conhecia desde o ano de 99. Então eu estou bem triste, abalado. Eu não troco a vida de 4 policiais pela apreensão de 200 fuzis, 300 fuzis. Então, de imediato eu já considero tudo isso uma grande tragédia. Mas vamos lá, pouca gente sabe que o Rio de Janeiro não existe mais uma situação de bandido e polícia, né? O banditismo clássico. O Rio de Janeiro, se você fosse conceituar, seria um conflito armado não internacional. A gente chama de CANI, onde você tem forças irregulares que já permanecem no terreno por 2 décadas, 20 anos, 30 anos, né? Que é o Comando Vermelho, que é o 3º Comando. Você tem domínio territorial, o Estado não consegue mais colocar o pé. Você tem esses bandidos com uma capacidade de enfrentamento de média intensidade. Eles possuem capacidade de mobilizar 200, 300 bandidos de uma vez só, com fuzis, né? E você tem esses bandidos enfrentando uma força estadual. Então isso no mundo todo, Emílio, no mundo todo, o nome disso é guerra civil. O nome disso na África, na Europa, isso seria uma guerra civil. No Brasil, a gente chama de bandido e polícia. Então, lá fora no mundo, você tem legislação de guerra para enfrentar esse tipo de problema, né? Na lógica da guerra, quando uma tropa de infantaria está avançando, ela tem que ter uma vantagem de 4-1. Então, se você tem 1.000 bandidos no território, você tem que entrar com 4.000 homens. Isso é a lógica da guerra. Lembrando que o Rio de Janeiro não obedece à lógica da guerra, é a lógica da polícia e bandido. Mas sem que a gente entenda isso, a gente não consegue compreender o que aconteceu no Alemão ontem. Há 2 dias, o Comando Vermelho invadiu uma favela na área da Pavuna, Morro da Quitanda. E o Comando Vermelho, com 70 bandidos, matou uma senhora de 60 anos, ela foi feita refém em casa e foi assassinada. O Comando Vermelho matou um jovem de 30 anos que não tinha nenhuma ligação com o tráfico local. E essa invasão ao 3º Comando foi comandada pelo DOCA, que é o líder do Comando Vermelho, o DOCA ou Urso, né? Evidente, Emílio, que no mundo real, em qualquer país do mundo, forças policiais, a sociedade iriam se mobilizar para tentar capturar, prender ou então matar esse DOCA. Porque a liberdade do DOCA coloca a vida de milhares de pessoas em risco, que são os moradores das facções, das favelas rivais. Isso é muito lógico para qualquer um, mas não é tão lógico para as pessoas que criticam essa ação policial. Reforço, não comemoro a morte de 100 bandidos, de 60 bandidos, não digo que a operação foi exitosa, porque se morreu o policial não teve êxito, na minha opinião, mas reforço que é necessário, é urgente, você tentar recuperar esses territórios. Sim. O bandido hoje, Emílio, não sobrevive mais de venda de maconha e cocaína. O bandido sobrevive da exploração do território. Ele coloca uma barricada e, a partir daí, as leis são as leis do Comando Vermelho. A partir daí, toda atividade econômica de empreendedor é cobrada pelo Comando Vermelho.
Só para lembrar aqui, para quem está nos vendo, há um mês, um jovem vendendo churrasquinho no Ceará, em Fortaleza, que não quis pagar R$1.000 por mês para o Comando Vermelho, foi assassinado, né? Essa é a verdadeira força do Comando Vermelho nas periferias do Brasil. Então, recuperar o território é uma emergência, é uma necessidade. Mas tem gente aí que entende que não, que seria razoável deixar isso na mão deles, ad eterno, e o Brasil perder a soberania dessa região. O dado que eu te passei aí há um ano, quando eu estive contigo, é que aqui no Rio de Janeiro, segundo a Universidade Federal Fluminense, 4 milhões de pessoas vivem sob a ditadura do Comando Vermelho, ou do Terceiro Comando, ou das milícias. Então são 4 milhões de pessoas que não possuem cidadania. Eles enfrentam o infortúnio lá da operação policial, o infortúnio da operação policial, né, que é uma tragédia, e enfrentam lá a barricada do Comando Vermelho na porta da sua casa. O morador realmente é a principal vítima disso tudo, viu, Emílio? Posso fazer uma pergunta? Pois não, Morgadinho. Eu queria saber, Rodrigo, a respeito das Forças Armadas. A gente viu notícias aqui dizendo que o Lula negou 3 pedidos, disse que talvez a qualquer momento possa liberar as Forças Armadas. Eu queria saber, na sua opinião, qual a importância disso, já que você falou que o contingente é pouco para a bandidagem, que é o que você chama uma guerra civil. E a gente vê também a imprensa chamando essa ação policial de massacre. Tem gente dizendo que isso daí, pedindo para que o governador saísse, porque foi um massacre a pessoas, quase colocando os bandidos que foram mortos como pessoas de bem. E aí eu queria saber sua opinião a respeito disso e se as Forças Armadas seria realmente algo necessário nesse momento no Rio de Janeiro. Morgado, sabe que as pessoas, o que a imprensa ignora de forma geral, eu sei que você não ignora isso, mas eu não votei nele não, mas o candidato mais bem votado no Complexo do Alemão para governo do Estado, que ganhou no primeiro turno, foi o Cláudio Castro, né? Olha que interessante, o morador do Complexo do Alemão votou no governador que determinou essa operação. Então, me parece que o morador do Complexo do Alemão também está insatisfeito com o Comando Vermelho, viu? Exato. É a impressão que eu tenho, correto? Mas alguns jornalistas querem saber mais do Complexo do Alemão do que o próprio morador do Complexo do Alemão, né? O morador do Complexo do Alemão não suporta mais a barricada. Mas vamos lá, Morgado. Eu tenho 4 colegas aqui da Polícia Militar que eu confio muito, que eu acredito neles, né? Que estiveram em Brasília no mês de janeiro, numa audiência no Ministério da Defesa, solicitando os blindados da Marinha emprestados. São aqueles blindados que possuem aquelas lagartas, né? O blindado da Polícia Militar, que é o Caveirão, ele não consegue passar pela barricada. O blindado da Marinha consegue empurrar a barricada, colocar a barricada abaixo. No governo Sérgio Cabral, é bem importante lembrar disso, o presidente Lula e a presidente Dilma emprestaram os blindados, tá? De forma muito emergencial, sem nenhuma burocracia, sem decretar GLO. O mesmo presidente resolve não emprestar o blindado para o governador Cláudio. Eu acho isso bastante esquisito e ninguém está lembrando disso, sabe? Parece que para o Cabral você pode emprestar, porque o Cabral é amigo do governo, e para o Cláudio você não pode emprestar. Me parece isso, perfeito? Pode ser que não. Pode ser que não. Esses blindados seriam muito importantes para a preservação da vida dos policiais, porque o policial não precisa desembarcar da viatura, e também seria muito importante para a preservação da vida do bandido também, porque se o bandido percebe a entrada da polícia e ele não tem como enfrentar, ele se rende. Então, no final das contas, emprestar o blindado ajuda todo mundo, resolve o problema de todo mundo. Mas o governo federal não tem essa sensibilidade, não tem esse conhecimento, não sabe o que está acontecendo. Perceba, Emílio, que o presidente Lula, há 6 dias, eu não posso deixar de lembrar disso, né? E não tem nada de ironia nisso, viu, Emílio? O presidente Lula, há 6 dias, ele estava lá na Indonésia, não sei onde ele estava, ele deu uma entrevista dizendo, o culpado disso aqui é o viciado, né? O traficante é vítima. Ele disse isso com todas as letras, né? Eu não estou mudando nada, quem estiver duvidando vai lá e assista, né? Evidente que ele falou isso no contexto da Venezuela, mas é o que ele pensa, né? O presidente Lula pensa igual o Capitão Nascimento em 2007, porque o Capitão Nascimento pegava o
o viciado lá da faculdade, falava: o culpado disso aqui é você, quem matou esse cara aqui foi você, né? Mas o Capitão Nascimento, ele vai sofisticar o conhecimento dele ao longo de 2 décadas, e vai entender que o tráfico não sobrevive mais de maconha e cocaína. O tráfico sobrevive hoje quase sempre da exploração territorial, que é a venda de bujão de gás, a venda de sinal de TV de internet, a venda do cigarro paraguaio, a venda do carvão, a venda do gelo, a venda da cerveja. É assim que o tráfico sobrevive, da cobrança de extorsão de moradores e empreendedores, né? Mas o presidente desconhece isso. Ele no século XXI, em 2025, ele continua achando que o que alimenta o crime organizado é o viciado maconheiro, que não representa sequer hoje 15%. E ontem também, se você puder botar isso depois aí, não precisa estar aqui, pode ser depois, o Lewandowski deu uma entrevista coletiva. O Lewandowski, Emílio, ele foi ministro do STF e hoje ele é ministro da Justiça. E ele disse categoricamente, na frente de 20 jornalistas, ele disse: é obrigação do Cláudio Castro, governador do estado, né? Se ele lesse a Constituição Federal, o artigo 144, ele ia ver que é dever do Estado, obrigação de todos. Então, o Lewandowski estava totalmente equivocado na sua fala. E os jornalistas ali, que estavam assistindo a coletiva, desinformados, ou então, sei lá, não conhecem mesmo, né? Não pesquisaram, não fizeram formação, não buscam conhecer aí. Os jornalistas não questionaram o Lewandowski, não levantaram a mão: ministro, calma aí, o senhor está falando que não tem amparo na Constituição, não. E, Emílio, pensa no Canadá, pensa nos Estados Unidos, pensa na Argentina, pensa na Colômbia. Em todos os países do mundo, o combate ao tráfico de drogas, ele é da União, ele é da Federação, tá? O Brasil que empurrou essa bomba para os governadores estaduais, né? Assim, o tráfico é transnacional. Ele passa em rodovia federal, os fuzis vêm do Paraguai, né? Vêm dos Estados Unidos. Não dá para o governador estadual combater isso, não, camarada. Se todo mundo não se unir nisso, as periferias do Brasil, muito em breve, vão ser tomadas pelo Comando Vermelho, pelo PCC e pelo Terceiro Comando. O que está acontecendo hoje em Fortaleza, Emílio, e a imprensa está negligenciando, né, de forma covarde, é que existem centenas de pessoas expulsas de suas casas pelo Comando Vermelho, em Fortaleza, em Maranguape, né? O Comando Vermelho expulsa você de casa e cobra um aluguel da sua casa. O governador lá de Fortaleza, o Eumano Freitas, ele manda uma viatura da Polícia Militar ajudar você a fazer a mudança, tá? Ele manda a viatura para te ajudar a fazer a mudança, mas não garante o teu direito de permanecer no local. Isso é um atentado à soberania. E, lamentavelmente, Lewandowski, Lula e a imprensa do Brasil não falam sobre isso. A gente tem visto muito isso. Agora, para entender essa operação, porque foram 2.500 militares, né, que foram fazer a operação, e é uma operação muito grande. Você acha que vazou alguma coisa? Porque me parece que o Comando Vermelho, ele enfrentou a polícia, né? Parece que eles estavam preparados para aquilo lá, pelo que a gente viu aqui nas imagens. Drone com bomba. Como é que você vê isso, o capitão? Emílio, apesar de todo o cuidado para não vazar, você tem 2.500 policiais, você tem movimentação de tropa, né? Quando a tropa se movimenta pelas avenidas, pela linha amarela, pela linha vermelha, né? É evidente que existem olheiros posicionados ou até mesmo bandidos infiltrados na polícia, como nós já vimos anteriormente, né? Que vão informar a chegada da polícia. Mais do que isso, o Comando Vermelho possui hoje uma quantidade muito grande de drones, né? Esses drones ficam posicionados a 1.200 pés, 400 metros, né? Eles possuem câmeras, né? Aquele menino com foguetinho explodindo fogos para avisar a chegada da polícia, aquilo não existe mais. O que existe é um centro de comando e controle, o Comando Vermelho possui isso, né? Com imagens, informando a aproximação policial. Então é quase impossível a polícia incursionar sem ser plotada, sem ser percebida. E aí tem uma análise muito covarde de alguns jornalistas. Não teve inteligência nessa operação.
Emílio, a inteligência é a obtenção de informações, de fotos, de mapas, de localização do paiol, da identificação do bunker, do DOCA. Tudo isso você tem sim. Mas em algum momento você tem que executar essa operação, você tem que ir lá buscar o DOCA. E o DOCA está cercado de guarda-costas, né? Tá num bunker, normalmente no subsolo, no subterrâneo, né? E vai ter confronto. Mas o brasileiro está ouvindo de jornalistas que se tem confronto é porque não teve inteligência, sabe? Isso não é verdade. O americano foi buscar lá o Osama Bin Laden no Paquistão, né? Os SEALs, né? Tinha inteligência, tinha informação, a tropa americana chegou e teve que enfrentar lá os seguranças do Osama Bin Laden, sabe? Então é irracional você achar que não vai ter confronto. Vai ter confronto. E muitas das vezes a polícia vai até desistir do confronto, Emílio. Há 4 meses, Emílio, o BOP e a Polícia Civil cercaram 400 traficantes na Rocinha. E o comandante do BOP entendeu que não havia condição de enfrentar os bandidos. E o BOP recuou, Emílio. Né? E pode acontecer isso sim, não tem condição de enfrentar, recua. Né? Então essa é a realidade do Rio de Janeiro. Reforço, uma verdadeira guerra civil, ignorada por boa parte da imprensa, por boa parte dos políticos, boa parte dos governadores, né? Tá dominado, né, o Pimentel? Tá dominado. Posso fazer uma pergunta? Ô, Rodrigão, deixa eu fazer uma pergunta. Eu vi até um paralelo do Tropa de Elite, se tivesse virou um filme, né? Tropa de Elite 3, e a facção criminosa é tão organizada que já está infiltrado na política. O Comando Vermelho, ele entrou na política também do Rio de Janeiro? Há 3 semanas, a Polícia Federal prendeu um deputado do MDB, TH Joias, né? Um deputado que estava na Alerj, que, segundo as investigações, aliás, ele foi preso pela 2ª vez. Ele já tinha uma prisão, condenado a 14 anos de cadeia, conseguiu disputar as eleições, né? E estava sentado na cadeira de deputado do MDB. É importante falar o partido para que o eleitor saiba que alguns partidos aceitam essas pessoas, né? E esse deputado TH Joias foi investigado vendendo drones para o Comando Vermelho e para o 3º Comando. Imagina, se você tem uma infiltração na Assembleia Legislativa ao ponto de um deputado vender equipamento para o Comando Vermelho, o que mais pode estar acontecendo? Então, eu concordo quando algumas pessoas dizem mas é muito mais do que enfrentar o traficante na favela. Eu tenho certeza que enfrentar o traficante na favela e recuperar território é somente um pedaço aí do que pode ser feito. Ô Rodrigo, a gente estava falando da questão dos drones aqui, que impressionou todo mundo, né? Da onde vem essa profissionalização das armas dos traficantes? E se existe até uma possibilidade de treinamento, porque existe uma evolução muito grande, né? Tanto de armamento quanto de operação tática. Da onde vem tudo isso? O primeiro drone usado no mundo em confronto, muita gente diz que foi no Azerbaijão, na Guerra da Armênia, há 5 anos. As pessoas estão equivocadas. Os primeiros drones usados no mundo em conflito foi na Guerra do 3º Comando, do Peixão com o Comando Vermelho para tomar a Cidade Alta em 2017. O Peixão utilizou pelo menos 10 drones, né, para monitorar os movimentos do Comando Vermelho e atacou o Comando Vermelho com informação precisa de localização. Aí depois veio a Guerra da Armênia, onde foi utilizado drones, né? As pessoas aplaudiram, nossa, que sofisticação. Aí depois veio a Guerra da Ucrânia com a Rússia, onde o drone passou a ser a principal ferramenta de guerra hoje, né? Mas a origem do drone em guerra, em conflito, é Rio de Janeiro. E algo preocupante, né? A guerra da Ucrânia com a Rússia vai acabar em breve, se Deus quiser, né? Essa guerra não vai durar mais tempo, se Deus quiser. E existe um excedente de drones no mercado mundial. Só na Ucrânia e na Rússia calcula-se aí algo em torno de 1 milhão de drones. Esses drones vão vir parar aqui no Rio de Janeiro, alguns já estão chegando aqui, tá? O Comando Vermelho já está usando o drone, 3º Comando também, para colocar bombas, né? Antigamente para lançar na facção rival, hoje para lançar na própria polícia, como você viu ontem. São artefatos improvisados ainda, mas são muito letais. Eles colocam um tubo de PVC com parafuso, prego, e quando cai no chão aquilo detona, isso vira um estilhaço, isso machuca muito, pode matar o policial. Isso é gravíssimo, Emílio, já deveríamos ter uma legislação para isso. A Polícia Federal, aqui no Rio de Janeiro, de forma brilhante, viu?
conseguiu identificar um militar da Marinha do Brasil, um bandido, né, que colocava a farda da Marinha, mas era um bandido, que estava dando aula para os traficantes de operação de drones, né? É algo muito sofisticado, utilizar essa aeronave em combate, fazer com que ela jogue a bomba no lugar certo, né? Então, realmente precisa de treinamento. Mas a minha preocupação também é que o ministro Lewandowski não considera isso terrorismo. Ele acha isso algo normal do bandido. Não é, isso é terrorismo. Pimentel, tem uma questão que a gente fica preocupado, porque, ao que parece, muitos foram detidos, mas deve ter retaliações. Eu sei que é importante essa força tática, corpo a corpo, mas também sei que normalmente, pelo que eu li, pelo menos, a guerra contra uma facção se ganha antes. E o que a gente tem feito aí para próximos passos? Porque o medo, eu acho que seja dos moradores do Rio de Janeiro, que é imediato que isso se espalhe, seja de outros lugares do Brasil. Assim, o que dá para fazer como política pública de segurança? Se eu tivesse essa resposta aí, eu acho que eu era presidente hoje. Porque mas quem sabe você tem. Há 2 meses, há 1 mês e meio, talvez, nós vimos aquela operação da Polícia Federal e do GAECO de São Paulo, do Ministério Público de São Paulo, contra o PCC da Faria Lima. E muita gente utiliza essa operação hoje como exemplo de operação bem-sucedida, que nós fomos no dinheiro da facção. Ok, nós fomos no dinheiro da facção, mas a facção continua existindo, o PCC continua matando pessoas, o PCC continua dominando o território. Então aquela operação na Faria Lima, apesar de ser muito aplaudida, ela não gerou efeito prático nenhum no que se refere a desmontar a facção. E certamente a prisão do Doca também não resultaria em nenhum efeito prático imediato, né? O Comando Vermelho continuaria existindo, no lugar do Doca ia assumir o João, o Marcelo, o Flávio, o que fosse, né? Porque lá no Alemão, por exemplo, a polícia já prendeu o Marcinho VP, a polícia já prendeu o Elias Maluco, né? Vários bandidos já foram presos lá, e presos ou mortos, né? E a facção continua dominando aquele território. Então, a solução seria, na minha opinião, a presença constante do Estado, através do aparato policial, através de ações sociais efetivas, esporte, lazer e cultura. O que não deu certo, a UPP. Você estava aqui no Rio comigo quando a UPP foi implementada. A gente aplaudiu aquele primeiro momento da UPP, a gente achou que aquilo fosse a solução, mas a UPP chegou desacompanhada. E mais perigoso, nós estabelecemos a UPP no território com aqueles containers improvisados, né? 10 mil policiais novinhos, muitos foram mortos pelo Comando Vermelho. Nós estabelecemos a UPP sem que os bandidos fossem presos. Isso é um equívoco total. Para que eu coloque uma polícia de ocupação no terreno, antes de tudo, eu tenho que retirar o fuzil do terreno e eu tenho que prender as lideranças. Mas aí vem aquela segunda história que o governador Cláudio Castro repete em entrevistas, né? O tempo médio de permanência de um bandido preso com fuzil, média aritmética simples, tá? São 11 meses, né? Então não tem polícia no mundo que resolva você prender um bandido e ele voltar para a rua 11 meses depois. Esse que é o grande problema, né, o capitão? Porque o que eles falam, o que a gente sempre está conversando aqui com quem entende mesmo desse negócio de segurança é a lei, que a lei é meia boca, né? Sim. Por exemplo, se tivesse uma lei pesada para quem tem um fuzil na mão, o cara ia pensar 10 vezes antes de ter um fuzil. Parece que foram apreendidos 93 fuzis, né? E é fuzil de guerra. É isso aí. É fuzil de guerra, não é... Não é pouca coisa. Fuzil que... mas quando a gente fala sobre isso, já virou um narco-estado, né? Se estão falando da Venezuela e tem uma discussão aí de geopolítica, o que você acha que aconteceu com o Brasil? E se a gente está nesse passo, a gente só não assume que é isso, né, capitão? Uma definição, eu busquei ano passado 5 ou 6 definições de narco-estado, aquelas clássicas e algumas mais inovadoras, mas normalmente o narco-estado é o Estado trabalhando efetivamente em proveito da organização. O presidente da República, o ministro da Justiça, os deputados, os juízes, né? O que pode ser Venezuela, o que foi o Panamá na época do Noriega, né?
Mas, olha, Rio de Janeiro hoje e Brasil, com todas as mágoas que eu tenho da esquerda brasileira, sinceramente, eu não acredito que os governadores do PT na Bahia, no Ceará, estejam trabalhando em prol das facções. Eles podem até ser fracos no combate às facções, mas trabalhando em prol da facção, eu não vejo isso ainda, né? Eu posso ter todas as divergências políticas com eles, né? Eu posso achar que essa polícia está trabalhando mal, eu posso achar um absurdo o governo do Ceará oferecer uma viatura de polícia para o morador fazer sua mudança, mas eu sei que a Polícia Militar da Bahia, que a Polícia Civil do Ceará estão realizando prisões nas facções, né? E que os governadores, de forma mais fraca ou mais forte, estão empenhados nisso, né? Mas o que eu vi que parece um pouco narco-estado, isso ainda não transitou em julgado, viu? Foi a prisão, na época da eleição, da esposa do prefeito de João Pessoa, né? Repito, isso não teve trânsito em julgado ainda, mas a Polícia Federal investigou a esposa do prefeito e a filha do prefeito, né? Porque elas tinham acesso aos bairros dominados pela facção Nova Al-Qaeda. E outros candidatos não podiam colocar o pé naquele bairro. Se for verdade isso, repito, se for verdade, João Pessoa já é um narco-estado, né? Já existe o poder local municipal trabalhando em proveito, em simbiose com o crime organizado. Ô Pimentel, a gente sabe que no Rio de Janeiro também o conflito maior é entre as próprias facções, né? Agora, você acha que essa operação ela chegou a um ponto de enfraquecer o Comando Vermelho, que em determinado momento outras facções possam atacar o Comando Vermelho, que nem aconteceu aí no último final de semana? Ou você acha que não, vão esperar a poeira baixar? Ontem um policial disse para mim que a apreensão de fuzis ali não chegou a 1/10 dos fuzis que o Comando Vermelho tem naquela comunidade. Então eles podem chegar ali a ter em torno de 800 a 1.000 fuzis ali, né? O fuzil é o que estabelece o domínio do território, tá? Não é a pistola, tá? A pistola é besteira. O fuzil é que determina lá realmente o tiro a 200, 300 metros, tá? E eu ressalto isso, e sem ódio no coração, não é para xingar ninguém, eu ressalto. Há um ano, o ministro da Justiça, então era o Dino, ele disse que os CACs alimentavam as facções no Brasil. Depois você vai ver a foto dos fuzis apreendidos, quase todos são AK-47s e Colts. Uhum. São fuzis que dão rajada. Não são fuzis de CAC. E ponto final. Pode ser que em algum estado da federação os fuzis sejam de CAC. Aqueles apreendidos ali não são de CACs. São fuzis que chegaram no Brasil por rodovias federais, pela BR-101, pela BR-040, que vieram do Paraguai, ou então que vieram através de portos e aeroportos, o que é responsabilidade, sim, do Lewandowski. E ponto final. Que é a fronteira, né? Certo, sim. Que é a fronteira. Perguntas? Pois não. Rodrigo, eu já vi uma entrevista sua que você tinha falado que o modelo de facção do Rio de Janeiro está sendo copiado por outros estados. Existe isso mesmo? Você poderia dar mais exemplo? Olha, eu tive no Amapá, o 3º comando está no Amapá. Aliás, praticando homicídios, né? Eu tive no Ceará, o Comando Vermelho está no Ceará, né? Aliás, dominando boa parte de Fortaleza e Maranguape. O Rio de Janeiro exportou esse modelo, infelizmente. O Rio de Janeiro exportou o uso do fuzil, o Rio de Janeiro exportou há 20 anos o sequestro, o Rio de Janeiro está exportando esse modelo copiado das milícias, da exploração máxima do território na questão do bujão de gás, do sinal de internet, né? No Ceará agora eu descobri que o Comando Vermelho também está dominando o comércio de bebidas. Então, o Rio de Janeiro é um exportador de tendências, cara. É triste falar isso. Mas, por outro lado, também o Ceará está abrigando as suas lideranças na Rocinha. Ontem, um dos bandidos mortos no Complexo do Alemão era o líder do Comando Vermelho da cidade de Vitória, no Espírito Santo. Ele veio se esconder no Complexo do Alemão. Aliás, Emílio, responde por vários homicídios, tá? A morte desse bandido no Alemão ontem já vai provocar a redução dos homicídios no Espírito Santo. Isso é fato, tá?
Então, o Rio de Janeiro, da mesma forma que ele exporta, ele também está importando essas lideranças. Então você acha que dá para ocupar o território mais uma vez? Porque está na mão dos bandidos, pelo que a gente viu aí. E a população desesperada. A população está lá. O que a população pode fazer? Nada. Eu falo o seguinte, porque como você falou no início, é uma guerra. Guerra é o quê? Você tem que ocupar o território. Parece que esse território aí está ocupado. É fácil, é difícil, vai levar muito tempo. Pela sua experiência, ô capitão. Olha, sem o apoio do governo federal, hoje seria inviável ocupar esse território, mantendo esse terreno aí, um número de 2.000 policiais por dia. A Polícia Militar não tem efetivo para isso não, viu? A Polícia Militar tem 40 mil homens, tem alguns concursos públicos aí planejados para o ano que vem, para esse ano também algumas turmas de policiais a serem formadas, mas a Polícia Militar do Rio de Janeiro, ela perde todo ano em torno de 2.000 policiais que se aposentam, são mortos, feridos, né? São afastados. Então, a capacidade da PM, ela é finita. Quem deveria ocupar isso, na minha opinião, se o presidente Lula tivesse verdadeiramente sensibilizado, seria o Exército Brasileiro. Mas, para o Exército Brasileiro voltar para o alemão, Emílio, nós teríamos que ter uma legislação especial, porque a tal da GLO, a Garantia da Lei e da Ordem, não permite o Exército Brasileiro fazer vasculhamento em casas, né? Boa parte dos juízes do Brasil não autorizam o mandado de busca e apreensão coletivo. Então, o Exército Brasileiro não pode achar os fuzis, porque os fuzis ficam enfiados aí em cafofos dentro das casas, né? E aí você manter o Exército Brasileiro ocupando o alemão com um fuzil lá é uma perda de tempo e dinheiro, viu? Essa é a... Oi, perdão. Oi. Pode falar. Perdão. Pode. Esse é meu pensamento. Retornar o Exército Brasileiro para o alemão sem uma legislação extraordinária para essa missão é perigoso e equivocado. O Exército Brasileiro já ficou no alemão durante 19 meses, Emílio. E desses 19 meses, o Exército Brasileiro conseguiu reduzir a zero o número de homicídios, mas não conseguiu retirar os fuzis da mão dos bandidos. É complicado esse... Terrível. É terrível. Ô, Rodrigo, quero agradecer a sua participação aí, você que conversou com a gente, está conversando com todo mundo aí. É o terror do UOL. Parece que você é o terror do UOL. Uau. E eu vou passar aqui para nossa audiência o canal direto com o Rodrigo Rodrigo sem O, Rodrigo _ Pimentel. Você tem lá, tem o canal do YouTube. Pô, é um prazer conversar com você. Infelizmente, com essa situação aí no Rio de Janeiro. Sim. Mas muito obrigado, viu, capitão, pelo papo aqui com a nossa audiência em todo o Brasil. Muito obrigado, uma boa tarde a todos aí. Valeu.